Nós vamos ouvir a palavra de Deus, tirada do Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 44 ao 52. O Senhor esteja convosco. Naquele tempo disse Jesus às multidões: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos homens justos e lançarão os maus na fornalha do fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira de seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Palavra da salvação. Nós nos reunimos nesta noite para a segunda semana das 7 semanas da aliança com Deus. E nesta segunda semana nós vamos firmar uma aliança de compromisso, de nos tornarmos para Deus verdadeiros adoradores. Porque é isto que Deus quer, porque é isto que Deus precisa. Homens e mulheres verdadeiros adoradores. Porque o adorador é aquele que se coloca diante de Deus na postura da justiça, na postura da fidelidade e na postura da santidade. Justiça, fidelidade e santidade. É isto que Deus espera, é isto que Deus quer da vida de todo homem e de toda mulher que se coloca como adorador. Não somente como adorador, mas como verdadeiro adorador. Nesta noite nós nos encontramos com a aliança que Deus faz com Noé. E é esta aliança que nos motiva nesta noite. Porque a aliança que Deus faz com Noé, uma aliança de compromisso, é a aliança de um Deus que escolhe para si, a todo instante, homens e mulheres para serem
verdadeiros adoradores. Homens e mulheres que fujam de tudo aquilo que nos rouba a justiça, a fidelidade e a santidade. Se olharmos para o contexto em que viveu Noé, nós vamos perceber que na vida de Noé houve um acontecimento marcante, que nós identificamos na Bíblia como o dilúvio. Deus havia se irritado, Deus havia se revoltado, se assim podemos dizer, contra a sua própria criação, de modo especial contra o ser humano, porque o ser humano havia fugido de tudo aquilo que Deus tinha colocado como condição para a sua vida. O ser humano havia fugido e se distanciado da obra de Deus, do desejo de Deus, daquilo que Deus esperava ansiosamente da sua criação, da criação que era a sua imagem e semelhança. Por isso Deus então resolve castigar. Olha que palavra difícil talvez de entender em Deus. Deus então resolve castigar. E o castigo de Deus era eliminar todos, recomeçar novamente tudo, eliminar todos e recomeçar novamente tudo. Deus olha para a sua criação e podemos dizer que Deus chora diante da sua criação. Deus olha para o ser humano e Deus chora diante daquilo que havia se transformado o ser humano. Não dava mais para aceitar, não dava mais para ser assim, porque até onde iria se não houvesse uma intervenção de Deus? Aonde tudo chegaria se não houvesse uma intervenção de Deus? Deus então olha para a sua criação, Deus olha para o ser humano e Deus deseja corrigir. Se podemos dizer que existe um castigo de Deus, este castigo de Deus, na nossa compreensão, tem que ser entendido como um ato corretivo. Deus não castiga por vingança, e o castigo de Deus não entra na nossa vida como um ato masoquista, de quem sente prazer pelo sofrimento do outro, mas entra na nossa vida como um ato corretivo. Se podemos compreender que existe um castigo de Deus, é somente com esta finalidade, de corrigir, de levar para o caminho certo aquilo que está torto, de reconduzir à plenitude aquilo que está incompleto, de dar uma forma nova àquilo que já está deformado. Deus decide agir assim. E Deus escolhe então uma forma. E na palavra de Deus nós encontramos a descrição desta forma como um dilúvio. Deus olha para a sua criação, Deus olha para o ser humano, e apesar de tudo aquilo que aparentemente parecia estar totalmente errado, desvirtuado, Ele ainda procura alguém com justiça. Ele ainda procura alguém que vivesse a justiça. Deus ainda procura alguém que pudesse viver a justiça.
E ele encontra Noé. E ele faz uma proposta para Noé. A partir da justiça de Noé, Deus decide começar tudo novamente. Deus decide começar tudo novamente. E nós sabemos o que vai dizer o texto. Quais foram as indicações de Deus para Noé? Toma a tua família, teus filhos, as mulheres dos teus filhos, porque encontraste justiça diante de mim. Toma um casal de todos os animais, constrói uma arca, entrem na arca e coloquem todos estes animais dentro da arca. E assim Noé fez. Mas ao mesmo tempo que construía a arca, ao mesmo tempo que ia separando, selecionando os animais que iriam estar com ele e a sua família na arca, Noé se volta para aquele povo. Se volta para aquele povo como um profeta. Se volta para aquele povo anunciando o castigo de Deus que estava por vir, anunciando as consequências que viriam por causa de toda a injustiça que estava acontecendo, por causa do ser humano que havia se distanciado, fugido de Deus. E nós podemos imaginar um gesto contemplativo, olhando para o texto, o desespero de Noé, por saber o que viria e por exortar aquele povo, e aquele povo continuando do mesmo jeito, sem buscar a conversão. A palavra do profeta anunciada, a palavra do profeta persistindo, ecoando a todo instante no ouvido, no coração daquele povo. Mas eles não ouviam, e a mensagem não chegava no coração. Mas existe um momento em que a palavra do profeta se cala. E não é mais o profeta que fala, mas é Deus que age. Existe um momento em que a palavra do profeta se cala e não é mais o profeta que fala, é Deus que age. Chegados os dias, Deus então convoca Noé: entra na arca, porque agora eu vou selar esta porta. Entra na arca, porque agora eu vou selar esta porta. E aqueles que ficaram para fora vão experimentar do castigo, daquilo que talvez ferisse o coração de Deus, mas como um gesto corretivo era necessário ser feito. E nós podemos imaginar mais uma vez Deus, ao selar a porta, olhando para aquela humanidade, para a sua criação, imaginar que Deus chorou. Porque às vezes Deus tem que agir na nossa vida, e o agir de Deus tem que nos ferir. Uma ferida de amor, mas que tem que ser feita, para que nós percebamos que somos humanos, que não somos criadores, mas somos criaturas submissas à autoridade de um Criador, que nos quer bem, que nos quer felizes, que nos quer amados. Nós não compreendemos isto, e Deus às vezes tem que nos ferir. Deus sela a porta. O dilúvio começa, 50 dias de chuva, 50 dias a chuva caindo, noite e dia. E as pessoas estavam ali, subiam
as montanhas, e a água subia, e as pessoas subiam as montanhas mais altas, e a água subia, até o momento em que não deu para subir mais, e a água alcançou, e toda aquela criação, e todo o ser humano que havia ficado para fora, segundo o texto, pereceram. Segundo o texto, morreram. Olhando para esta história, nós percebemos um Deus que tem objetivos. Nós percebemos um Deus que criou e que fez uma obra de arte. Criou todas as coisas, inclusive o ser humano, com um objetivo: a felicidade, a harmonia. Para isso Deus criou. Para que toda a criação e o ser humano se voltassem para Ele e adorassem o Criador. Se voltassem para Ele e reconhecessem o seu Criador, e sob o domínio e a autoridade do Criador, pudessem experimentar todas as bênçãos que Deus reservou para a criação e para o ser humano, porque Deus é como um pai que se volta para o filho e estende as mãos para abençoar. Deus é como um pai que estende as mãos para o filho para abençoar, mas o filho tem que ser submisso às bênçãos do pai. Deus nos criou para sermos assim, e muitas vezes nós fugimos desta realidade, desvirtuamos esta realidade concreta de Deus, por queremos fazer aquilo que nos convém, fugimos da autoridade, do domínio de Deus, para fazermos aquilo que nos convém ao coração. E não fazemos por mal, porque de alguma forma também fazemos em busca da nossa felicidade. Nos falta muitas vezes o discernimento e a sabedoria para compreender aonde está a verdadeira felicidade, e nós nos perdemos procurando esta felicidade por tantos caminhos errados, por tantos lugares aonde nunca vamos encontrar. Subimos montanhas, descemos montanhas e nunca chegamos a lugar nenhum. Só encontramos no final de tudo sofrimento, vazio, tristeza, falta de sentido para a vida, porque a água está subindo. Nós continuamos do mesmo jeito, e a água vai subindo, e nós subimos a um monte, e a água está subindo, e descemos desse monte, subimos no monte mais alto, e a água está subindo, e cada vez mais nós queremos subir para o alto, e cada vez mais vamos nos perdendo, e a água vai subindo, e haverá um momento em que não poderemos subir mais. A água vai nos alcançar, e aí nós vamos morrer afogados. Vamos morrer afogados na tristeza do nosso coração. Vamos morrer afogados na solidão do nosso coração. Vamos morrer afogados na falta do sentido para a nossa vida. Porque tudo aquilo que buscamos longe de Deus não nos completou. E tudo aquilo que buscamos longe de Deus, por mais alto que nós possamos subir, nunca vai nos completar. E no mais alto que nós subimos, temos a certeza de que vamos morrer afogados. Por mais alto que possamos subir, a única certeza que nós temos é que a água vai nos alcançar e nós vamos morrer afogados. Por isso, nesta noite, nós abrimos o nosso coração
nesta procura, neste desejo, nesta busca de estarmos com Deus, de estarmos com aquele que nos criou, de nos colocarmos debaixo da sua autoridade, do seu domínio, para que Deus também nos escolha, para que Deus também nos chame a entrarmos na arca. Quão grande é a nossa alegria de poder ouvir Deus nos escolher, nos chamar para entrarmos na arca. E que bom se todos nós nesta noite, a partir dos apelos que Deus faz ao nosso coração, a partir da palavra dos profetas que cruzam a nossa vida, nos tornarmos desejosos de entrarmos na arca, nos tornarmos desejosos de deixarmos este solo que pisamos tão árido, tão seco, e colocarmos os nossos pés e habitarmos um território santo. Tirarmos os nossos pés daquilo que tem nos machucado, nos ferido, e podemos entrar na arca, habitarmos este território santo de Deus, porque é neste território santo de Deus que Ele nos sustenta e põe em nós o seu Espírito, sustentados e envolvidos pelo Espírito de Deus, como um povo escolhido dentro desta arca, nós nos tornamos verdadeiros adoradores. Somos capazes de erguermos as nossas mãos e num único coro clamar a Deus nos louvores da nossa alma, clamar a Deus nos louvores do nosso coração, expressar toda a nossa gratidão, toda a nossa alegria de servirmos a um único Deus, toda a nossa gratidão, toda a nossa alegria de podermos habitar este território santo de Deus. O profeta Isaías, capítulo 42, versículo 1, ele nos diz, Deus falando: eis o meu servo que eu sustento, o meu eleito, em que tenho prazer, eu pus sobre ele o meu Espírito. Que bom se pudéssemos ouvir Deus nos falar, Deus se voltar para cada um de nós nesta noite e dizer: eis o meu servo que eu sustento, eis o meu eleito em quem tenho prazer, eu pus sobre ele o meu Espírito. Mas para que isto aconteça, para que esta palavra chegue ao seu ouvido, ao seu coração, seja capaz de tirar os seus pés desse território, desta terra seca, deste espinho que te machuca, deste espinho que te fere a carne, de todas estas realidades que te distanciam de Deus, de todas estas realidades que te fazem ser tão pequeno diante da grandiosidade que Deus tem para a sua vida. Seja capaz, deixe Deus te sustentar, deixe Deus te sustentar, deixe Deus te preencher com o seu Espírito, porque é um povo assim que Deus deseja, porque é isso que Deus espera de cada um de nós, porque Deus quer constituir um povo de verdadeiros adoradores, que vivam a justiça de Deus, um povo de verdadeiros adoradores que caminham na justiça de Deus, que caminham na justiça de Deus. Tem esta força nesta noite. Se os seus pés estão presos a
a este solo, a esta terra seca. Se os seus pés estão pesados e você não consegue movê-los, acredite que Deus te dá uma força nesta noite. Que Deus te dá uma força a mais nesta noite. E se você desejar, estes pés que hoje estão presos aqui, nesta terra seca, irão pisar e habitar o território santo de Deus. Acredite nisto. Tome posse desta fé. Acredite nisso, tome posse desta fé e se faça diante de Deus este homem e esta mulher que eleva, que proclama louvores, que eleva e que proclama o hino de adoração. Louvores e adoração sustentados por Deus, preenchidos, repletos do Espírito Santo. Seja novo homem, seja nova mulher, este é o convite que Deus te faz pela boca dos profetas. Seja adorador em espírito e em verdade. Viva a justiça de Deus na sua vida.